Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 12 itens de meus estudos sobre o direito administrativo referente ao assunto da Lei 8.429, de 2 de junho de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Conceitos e características da improbidade administrativa. Vejamos um caso hipotético. Henrique, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, adquiriu, no exercício de seu cargo, bens de valor desproporcional à evolução do seu patrimônio. Em razão disso, foi processado por improbidade administrativa, sendo condenado às respectivas sanções, dentre elas uma de natureza pecuniária. Assim, foi condenado à perda do valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio, no montante de R$ 500 mil. No entanto, após a sentença condenatória, Henrique faleceu e o único imóvel deixado foi um apartamento avaliado em R$ 1 milhão. Henrique deixou um único herdeiro, seu filho Gael. Nesse caso, Gael responderá pela sanção pecuniária até o valor de R$ 500 mil. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. O procedimento administrativo previsto na Lei Federal, destinado a apurar a prática de ato de improbidade, deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas, pela comissão processante. A suspensão dos direitos políticos, para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. É certo que, no processo judicial, por atos de improbidade administrativa, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, poderá ser determinado apenas por parte da autoridade judicial competente. Vejamos agora uma situação hipotética. Tibério, governador de determinado estado brasileiro, foi condenado às seguintes sanções pelo cometimento de ato ímprobo, ressarcimento de dano e perda de valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Após a condenação tornar-se definitiva, o Ministério Público requereu a execução do julgado, a fim de serem aplicadas as sanções. No entanto, o juiz responsável pelo processo indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que a aplicação das sanções dependeria da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, o que ainda não havia ocorrido. Neste caso, a postura do magistrado está incorreta, pois a aplicação de quaisquer das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Cláudia exerceu o cargo em comissão de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 e, em razão de conduta praticada no citado período, foi processada por improbidade administrativa, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2014. Neste caso, a ação de improbidade administrativa não está prescrita, pois foi ajuizada dentro do prazo. Vejamos agora um caso hipotético. O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente em face de João, presidente de uma entidade privada que figurou como beneficiária da transferência de recursos públicos em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere com determinado município. Diante de graves problemas financeiros, por que passa atualmente, João buscou assistência jurídica na Defensoria Pública. Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o defensor público deve apresentar defesa prévia, requerendo o não recebimento da inicial, sob o argumento de que é inviável a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Considerando o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, temos: constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público receber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Usar em proveito próprio bens integrantes do acervo patrimonial de empresa incorporada ao patrimônio público constitui ato de improbidade administrativa. A negativa de publicidade aos atos oficiais
constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra princípio da administração pública. No tocante à responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da lei, é correto afirmar que a lei contempla como uma das penas a perda da função pública. A lei estabelece um regime de responsabilidade em razão de condutas qualificadas como improbidade. Tal regime de responsabilidade é aplicável ainda que não haja efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Vejamos o que diz o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Bons estudos e até o próximo vídeo.